Deus, aleluia. Para você, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Deus. Em nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer aqui pela honra de poder estar com vocês aqui mais uma vez essa noite, para poder estar ministrando a palavra do Senhor. A gente é muito responsável pelo que Deus coloca no nosso coração, de entregar a palavra da igreja. Aleluia. E nós queremos deixar nossa vida como canal de Deus para que Ele possa nos usar através do Espírito Santo para trazer a palavra ao coração de cada um de vocês. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra comigo no livro de Mateus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 24. Deus Santo. Deus colocou no meu coração uma mensagem de alerta para a igreja. Aleluia, Jesus. Sei que essa mensagem vai circular nas redes sociais. Glória a Deus. Ela vai de encontro a pessoas. Eu gostaria que você colocasse a sua vida muito atento ao que vai ser pregado nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 4. Está escrito assim: Jesus respondeu-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Vamos agora no versículo de número 33. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Feche seus olhos por um instante. Aleluia, meu Deus. Pedir para que Ele possa trazer uma revelação através dessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que é uma palavra de alerta ao povo de Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus e amado Pai Celestial, na comunidade que nós chegamos diante da Tua presença santa e gloriosa neste momento de oração. Estamos aqui reunidos na casa de oração, meu Pai, para prestar culto e adoração ao Senhor. Aleluia. Mas também para receber a instrução do Senhor, para sermos acalentados com a Tua palavra, acalentados com a presença do Teu Espírito que nos fortalece, que abre o nosso coração para as verdades do Senhor que liberta e salva. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio, que o Senhor possa nos usar como um canal de bênção para a amada igreja de Jesus, que o Senhor possa nos usar como atalaia aqui nesta noite, para que aos que vão ver também nas redes sociais, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, a operar de uma maneira sobrenatural, trazendo a verdade que liberta. Abençoa cada vida de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor possa fazer no nosso meio
a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero trazer uma revelação que eu tive da parte de Deus no ano de 2017. Já preguei sobre essa visão. E tem alguns vídeos meus que tem eu falando desse testemunho, dessa visão. Eu senti no coração de falar mais uma vez, porque foi uma visão muito forte, foi uma experiência forte que eu tive com Deus através dessa visão. Eu estava passando um momento difícil na minha vida espiritual. Meu ministério parecia que estava sendo travado. E eu comecei a ficar meio frio com a obra de Deus. E dentro dessa frieza, esse ficou no meu coração um pouco gelado de querer fazer a obra. Eu estava querendo desviar do caminho do Senhor, não estava me afastando da presença de Deus, mas eu estava me ausentando de querer fazer a obra. O meu coração estava gelado com respeito a fazer a obra, porque eu decidi que eu estava sendo impedido por liderança, que era autoridade sobre a minha vida. Como eu respeito a autoridade que é constituída por Deus, e a autoridade ministerial, ela tem poder sobre a minha vida, desde que ela não fere a autoridade de Deus sobre a minha vida. E eu fiquei travado no meu ministério. Enquanto a isso, eu comecei a orar. Falei: Senhor, eu não consigo fazer a obra do Senhor, porque eu estou debaixo de uma autoridade que me impede de fazer a tua obra. Tu sabes que eu não faço nada sem o Senhor me permitir. Só que eu estou parado. E eu não vou fazer nada se o Senhor não ouvir. E eu lembro que Deus falou comigo que Ele iria me honrar diante da situação que eu estava vivendo. Mas eu fiquei frio. E Deus teve que me dar uma sacudida pela madrugada. Um dia, por volta das 3 horas da manhã, Deus me deu uma revelação de um sonho. E esse sonho, eu estava contemplando uma visão muito linda de um entardecer. Se alguém conhece aqui a Praça do Papa e contempla o pôr do sol ali naquele alto da Praça do Papa, vai ver uma imagem bacana do sol se pondo, aquela imagem olhando para a cidade. Você vê uma imagem muito bonita do entardecer. E eu estava contemplando no sonho uma imagem assim. Só que no sonho eu estava como eu estava vivendo, meio frio no coração. Eu estava meio frio, eu estava contemplando aquela beleza e sentindo o coração frio. E eu estava conversando com algumas pessoas a respeito da palavra de Deus ali naquele ambiente. E quando eu estava olhando, de repente, aquela visão que era linda, maravilhosa, se tornou em intensas trevas. E eu vi milhares de demônios pairando no céu, cortando de um lado para o outro, sobre todo o céu, fazendo uma cortina de fumaça de demônios. E no mesmo instante, eu despertei o meu coração e acordei e pensei imediatamente: Jesus voltou e eu fiquei para trás. Foi o que veio na minha mente naquela visão. E como eu conheço a dispensação dos tempos, logo a vinda de Jesus, virá o anticristo que governará sobre a terra e perseguirá todos aqueles que temem a Deus, que ficaram para trás. Sabia que o reinado do anticristo seria 7 anos na terra, e que seria uma perseguição cruel com os cristãos que não vigiaram. E eu vi que eu ia ficar como um forasteiro na terra, sendo perseguido pelo anticristo durante 7 anos. E eu procurei um jeito de querer fugir daquele ambiente, ir para algum lugar, ficar escondido para não ser pego, porque certamente se fosse pego, eu seria obrigado a negar Jesus, ou então morreria com tortura,
porque é isso que o anticristo vai fazer, porque ele não vai aceitar outra religião a não ser aquele que plantar na terra. E eu tentei fugir daquele ambiente, mas quando eu entrei na rua para fugir, os demônios que estavam no céu vieram em direção à minha vida e começaram a entrar na minha mente. E eu senti que a minha mente ia ser tomada, eu ia ser totalmente dominado por aqueles demônios, porque a minha força se esvaziou ali naquele momento. Mas de repente, quando eu parecia que ia desmaiar, sumir do controle da minha vida, o Espírito Santo de Deus me tomou, ele me encheu da presença dele, eu fui tomado de poder sobrenatural. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: filho meu, o que eu estou te mostrando hoje é para que você não pare de pregar a minha palavra, porque muitos perderam o temor do meu nome, não acredita que Jesus um dia vai voltar. Eu estou te ordenando, pregue a minha palavra. Aleluia. E não desanime. Eu acordei com essa visão. Glória a Deus. E eu percebi, irmãos, naquela madrugada eu senti a atmosfera espiritual de coisas me oprimindo. Eu tive que orar, eu estava em consagração, eu orei de 3 horas até 6 horas da manhã, repreendendo aquela atmosfera pesada que estava no meu quarto. Eu tive que repreender e fui trabalhar. Quando eu entrei em jejum, por volta das 12 horas, foi que aquela atmosfera caiu por terra. E eu percebi que desses tempos para cá, as coisas começaram a acontecer de uma maneira gigantesca e nós não estamos percebendo, tendo sensibilidade. Como o mundo está em colapso, como o mundo está vivendo a indiferença com Deus, as pessoas brincando, fazendo comércio com a palavra de Deus, falsos profetas, falsos pastores. Eu louvo a Deus quando me chamam para pregar na igreja, eu conheço que tem pastores que cuidam, pastores que têm compromisso com a obra, que têm compromisso com a palavra, porque muitos lugares estão fazendo comércio com a palavra de Deus, estão enganando a muitos, mas quem tem o Espírito de Deus jamais será enganado, porque o Espírito de Deus, ele dirige a nossa vida. As dificuldades que o mundo está vivendo, essa pandemia foi necessária. Quantas pessoas morreram? Quantos entes queridos foram embora? Amigos, conhecidos? Eu mesmo passei por essa pandemia. Se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida, eu teria ido embora precocemente. Por obra de milagre, Deus me resgatou dessa situação, porque Ele ainda tinha propósito na minha vida na terra. Glória a Deus. Mas as pessoas estão frias. Olha um culto como esse. Quantas pessoas veio para adorar o Senhor? Aquele que pode fazer por nós o que ninguém pode fazer. Que preenche a nossa alma. Não são as festas, não é o dinheiro que preenche a nossa alma, é a presença do Todo-Poderoso do nosso ser. Nós encontramos com Ele toda a noite na casa dele, Ele se faz presente para ser adorado, ser glorificado. Deus me deu uma mensagem de alerta, colocou no meu coração de falar dessa visão, de mostrar o que está acontecendo. Jesus Cristo está falando lá no livro de Mateus, que é um livro profético, que se nós formos descortinar aqui as profecias que estão aqui, nós precisamos fazer uma conferência para trazer os conteúdos da profecia que Jesus deu aqui. E eu vou tentar levar em uma pregação. Jesus está falando aqui do que aconteceria sobre a terra depois da sua morte e ressurreição. E ele começa a falar aqui uma parte da profecia sobre a dispensação do povo dele, que é o povo de Israel.
discípulos vai mostrar para ele o templo e falou assim: olha, não ficará pedra sobre esse templo. O que acabou acontecendo 70 anos depois de Cristo com Tito, em uma guerra romana, foi destruída ali o templo de Israel. Agora existe a profecia do anticristo entrar e ser adorado dentro dele, e ainda não foi reconstruído. E dentro do que Jesus falou, ele fala que ele veio trazer paz sobre a terra, mas espada, porque os próprios inimigos seriam os da própria casa, porque se levantariam contra eles por causa do seu nome. E nós vemos isso acontecendo no tempo bíblico da igreja primitiva, em que os discípulos, quando eram pegos, eram colocados como espetáculos nas arenas para ser comidos vivos por leões famintos. Pais entregavam filhos, filhos entregavam pais, parentes entregavam uns aos outros por medo da perseguição religiosa aqueles que confessavam a Cristo. Mesmo sobre perseguição, os nossos amados irmãos em Cristo não teram como preciosa a sua própria vida, porque sabia que era morrer aqui na terra e ir para a glória, viver o privilégio da vida eterna do lado do Todo-Poderoso. Glória a Deus. O maior tesouro da nossa vida está no céu, meus irmãos, não está na terra. A vida aqui é efêmera e passageira, mas a vida com Cristo é uma vida eterna. Aleluia, Jesus. E o que eu acho lindo na história bíblica e que traz inspiração para os dias de hoje, nos irmãos da igreja primitiva, porque quando eles eram colocados ali dentro de prisões e sabiam que a sentença deles seria um espetáculo lá no Coliseu, pessoas que estavam perseguindo e eles iam morrer ali sendo comidos por leões, em espetáculo por multidões. Diz o historiador Flávio José que eles entravam louvando e adorando o nome do Todo-Poderoso e morriam comidos por leões famintos, eram colocados ali para ser queimados em uma cruz vivos. Mas sabe o que acontecia? Muitas pessoas se convertiam ao Evangelho de Cristo através do sacrifício e o mártir dos nossos irmãos. Aleluia, Jesus. E a perseguição foi tanta que os irmãos foram dispersos, sabe para quê? Para que o Evangelho chegasse a mim e a você. Aleluia, Deus. O Evangelho foi perseguido, mas não pode ser parado, porque Deus permite as coisas para que Ele possa alcançar cada um das nossas vidas, de cada ser humano, porque Ele tem amor por cada um. Jesus, Ele fala aqui dessa profecia que aconteceria logo a sua morte. Depois Ele começa a tecer sobre a profecia da igreja que experimentaria o arrebatamento. Ele fala de uma igreja que seria a geração do arrebatamento. E o que viria como sinal sobre isso? Um monte de guerras, fomes, terremotos, feitos da natureza, feitos cataclismos, fome e esfriamento do amor a Deus. Ei, como você está na presença de Deus, seu coração está aceso, você está brilhando na presença de Deus, como está? Jesus está voltando. E o que você tem mais precioso que Deus revelou para você, que entregou para você, foi a vida eterna em Cristo Jesus. Cuide para que não tome a tua coroa da vida. Pregue a palavra de Deus,
Deus maravilhoso, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A terra está passando por um colapso. Só que a Bíblia está dizendo que as pessoas vão estar igual nos tempos de Noé, se casando, festas, vendo a vida do dia a dia, a correria. Quando acordarem, vai sentir a falta daqueles que preocuparam com a sua vida espiritual. Porque a terra vai entrar sobre o governo cruel, que é o anticristo. Diz a Bíblia que a terra vai passar por um momento difícil. E quem ficar aqui vai ter que pagar com o preço do próprio sangue para poder dar a vida eterna. Hoje nós temos a salvação de graça. Salvos pela graça, não de graça porque foi pago por isso. Aleluia, Jesus. O preço foi de sangue. Glória a Deus. Você é salvo pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou o preço. Vigie para que não tome aquilo que Deus te deu. As profecias estão se cumprindo na nossa geração. Eu falo como profeta aqui na casa do Senhor, pela palavra de Deus, que nós somos a geração do arrebatamento, porque a Bíblia não mente sobre as profecias. Aleluia, Deus. Jesus está dizendo e afirmando: essa geração que está acontecendo essas coisas não passará sem ver a vida do Filho do Homem. Mateus 24, 32. Nós precisamos atentar para aquilo que nós viemos na terra, propósito. Nós conseguimos resolver 99% da nossa vida quando nós entendemos o propósito. Meu irmão, eu sou forasteiro aqui na terra. Eu sou cidadão de uma nação que eu ainda não estou nela, eu sou forasteiro. Eu sou cidadão do céu, você é cidadão do céu. Aleluia, Deus. Sabe como aqui na terra? Como embaixadores de Cristo para pregoar o Evangelho que salva, que liberta, que vai levar a humanidade para a eternidade de Deus. Qual a autoridade que nós temos? Enquanto nós estivermos na terra, nós somos o sal que tempera e a luz que ilumina no meio das trevas. E como embaixador de Cristo, nós implantamos o reino de Deus, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, porque a autoridade de Deus está sobre a nossa vida. Onde está a igreja de Cristo, o inferno tem que recuar. Em nome de Jesus. Quem manda na terra é Deus. Ele permite que as coisas aconteçam sob a autoridade dele. E ele escreveu a palavra para que a gente entenda a dispensação dos tempos. Veio o tempo de Jesus vir e pagar o preço para nos justificar, nos dar acesso à verdadeira santificação, a comunhão com o nosso Deus e vivenciar o reino do Todo-Poderoso, onde nós experimentamos os milagres de Deus. Aleluia. Quando nós santificamos e oramos e tomamos posse daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, e vamos receber o corpo glorificado quando ou baixarmos da terra
terra ou sermos arrebatados. Em nome de Jesus. E como embaixador de Cristo nós temos que implantar, porque nós estamos no tempo da igreja, dos gentios. Está se finando. A dispensação da igreja dos gentios somos nós. O evangelho está sendo propagado. E Deus ainda vai resgatar o seu povo escolhido, o povo de Israel. Como isso? Na grande tribulação. Nós temos uma frase muito forte que nós falamos: também pelo amor, nem pela dor. Não está escrito na Bíblia, mas é uma frase que nós usamos. Infelizmente, muitas pessoas, em vez de amar esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, esse Deus que foi capaz de dar o filho dele para morrer na cruz do Calvário, nós ficamos protelando a nossa vida nas coisas que não preenchem, que traz problemas para nós sofremos para depois irmos para a presença dele. O que é mais lindo é que ele ainda está de braços abertos para qualquer um de nós, para nos abençoar. Com amor que nós não podemos expressar. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. O que eu acho maravilhoso que ele fez dele em nós algo que só ele pode ter. A nossa alma tem que ser de fome da presença de Deus, sabe por quê? Quando nós somos construídos, nós recebemos o fogo de vida através do seu Espírito. Tudo que Deus fez criou um habitat natural. As plantas sobre a terra não vivem sem a terra. Os peixes sobre as águas não vivem sem a água. Foi feito pela palavra de Deus. Se criou um habitat natural. Mas o homem não. O homem passou a ser alma vivente quando Deus soprou sobre ele fogo de vida. Ele não consegue ter vida se não tiver na presença de Deus. Você procura qualquer coisa nessa terra para preencher com prazeres, mas jamais vai preencher a sua alma, porque a sua alma só é preenchida pela presença do Todo-Poderoso. Só Ele te dá alegria, o Deus da vida eterna dentro de você. Aleluia. Aleluia. Olha para o mundo, irmãos. Olha o que está acontecendo sobre a terra. Eu posso unir conhecimento bíblico com geopolítica. A política, as pessoas falam que política, ela não se mistura com a religião. Tudo está ligado. Tudo está ligado com as coisas, umas com a outra. A Bíblia fala de dois profetas, duas bestas, uma religiosa e a outra política, que vai usar o sistema geopolítico para convergir para que o anticristo seja estabelecido sobre a terra. Como política é um homem com religião, se está dentro da Bíblia. As coisas estão convergindo através da geopolítica para que o anticristo venha governar sobre a terra. Será um líder mundial que terá poder sobre o mundo, sobre as nações, para determinar as suas leis ditatoriais. O governo dele vai ter influência sobre todas as forças armadas, sobre todas as religiões. A perseguição vai ser cruel. E da onde ele falar, olha, persegue qualquer um que falar o nome de Deus. O policial de nova língua vai ser ordenado a pegar e despegar. Porque ele está sob a autoridade desse anticristo. Ele vai ser o que vai trabalhar no anticristo dentro da cidade. A autoridade do anticristo sobre o mundo vai atingir todo o mundo, toda a cidade. E as pessoas perguntam como ele vai fazer isso. Ele vai ter autoridade mundial. E vai ter um governo ditatorial. Uma perseguição religiosa, ditar uma única religião no mundo que só adore a ele, e quem não adorar a besta será morto.
É um tempo que virá. Mas antes desse tempo, existe a dispensação e o arrebatamento. Você sabe por que o anticristo ainda não veio governar? Porque aquele que detém ainda permanece na terra, o Espírito Santo é a igreja de Cristo. Somos nós que impedimos a influência do reino do anticristo na terra. Mas só que o pecado está começando a cheirar mal às narinas de Deus. Está pior do que Sodoma e Gomorra. O que o inimigo está tentando fazer? Implantar leis que ferem a palavra de Deus através da onde? Da política. E uma das coisas que eu percebo em todas as dispensações de Deus que a Bíblia fala, uma perseguição muito cruel sempre foi, primeiro, com as crianças. O inimigo tem sede com as crianças. Da mesma forma que a palavra de Deus fala, ensina ao menino o caminho que ele deve andar, instruindo na palavra de Deus, Satanás também faz o mesmo. Ele tenta instruir os meninos a colocar no caminho das drogas, o caminho das coisas erradas, para desviar do propósito da palavra de Deus. A influência do mundo, ela não está, o governo dela não está na mão de Deus, nem na mão do diabo, está na mão do homem. Nós escolhemos os nossos representantes através de quê? Do voto. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. O povo tem o líder que ele escolhe. Só que o que acontece? O homem, para escolher, tem a influência espiritual ou de Deus, que revela para nós o que é melhor, ou a do inimigo, que nos revela as coisas que vai nos destruir. E nós precisamos ter uma vida de sensibilidade à voz de Deus, para não cair no engano. Sabe por quê? A Bíblia também está falando que os últimos tempos serão tempos de engano, que tentarão te enganar de todas as formas, com fábulas, mentiras, sofismas. Você sabe o que é sofismas? Uma pequena verdade ensanguentada com a mentira. Você entender mais ou menos? José foi pego pelos seus irmãos. Ele jogava dentro da cisterna. Não tiveram coragem de matar ele, porque sobre a vida de quem tem promessa, não consegue parar as promessas de Deus sobre a vida dele. Porque José tinha tido um sonho de Deus e Deus ia se cumprir. E eles tiveram que arrancar José da cisterna e vender ele como escravo, porque a intenção deles era matar. Mas sabe o que eles fizeram? Uma sofisma. Pegaram a capa de José, que é uma verdade, pegaram o animal e banharam ela com o sangue do animal, a capa de José, e chegou diante do pai e criou a sofisma. Pai, José morreu, animais ferozes, e matou o meu ele, e nós só conseguimos trazer a capa. Essa é a natureza criminosa do mundo. Criar pequenas verdades, mentiras, que são sofismas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, que precisamos ter a orientação de Deus, como igreja, de
Cristo aqui na terra. Nós precisamos implantar o reino de Deus enquanto vivermos aqui. Eu acredito que a palavra de Deus fala que vai haver um grande avivamento sobre a igreja. Um despertar espiritual, sabe por quê? Porque se Jesus voltar hoje, olha quantas pessoas sumiram. Eu sei que alguns estão em compromisso em casa, mas tem outras que não vieram adorar o povo poderoso. Será que está bem com Deus? Tem pessoas que estão com compromisso. Eu entendo. Tem compromisso com Deus. A Bíblia fala que nós precisamos congregar, não afastar da igreja. Sabe o que o inimigo fez? Colocou esse ânimo no meio do nosso povo, levantando falsos pastores. Tem pastores, meus irmãos, que estão com a igreja aí levantada, que não é Espírito Santo que age na vida dele, não. É o próprio os demônios. Isso vai cair na rede social, mas eu estou falando de parte de Deus. Tem muitos pastores que estão em adultério, estão com uma vida desenfreada, não respeitando o altar, estão fazendo comércio com a obra de Deus, sabe? Uma alerta, converta, para que você não chegue no reino da glória. Jesus fala: afasta de mim, gosta e pratica a iniquidade. A eternidade está logo ali, e é nós que escolhemos aonde nós queremos passar. A mensagem é de alerta, de exaltação, mas nós precisamos despertar para aquilo que nós somos chamados. O que Deus preparou para o homem não chegou ao seu entendimento, nem ao coração do homem. Aquilo que Deus preparou para nós são coisas inefáveis, coisas grandiosas, maravilhosas demais, e Deus não quer que você se perca. Temos que converter de todo o coração ao nosso Deus, que foi pago um alto preço em nosso favor. Jesus está voltando. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, mas está voltando em vez lá de trás. Mas o que está acontecendo perante a palavra de Deus nunca aconteceu igual está acontecendo hoje. O mundo está em colapso, nós estamos anestesiados. Então pegar as notícias, o que está acontecendo. Olha como as coisas lá vai convergindo. O cenário de guerra que está política hoje. Sabe por quê? Está sendo uma guerra do bem e do mal. Não é simplesmente política. Existe a influência do mal no meio político, porque o reino de Deus está influenciando, mas as trevas também está apontando. Nós precisamos fazer uma escolha, e a escolha séria para a nossa nação. Quais os dois candidatos defendem a honra de Deus? Quais os dois candidatos defendem mais as coisas de Deus? São coisas que nós temos que avaliar no olhar discurso. Tem pessoas que estão olhando pessoa humana, todos os são falhos, pecadores. Mas o que define são a caneta e o que ele defende. Nós vamos escolher. Aí a igreja fala de um avivamento sobre a terra.
sobre ações ou sobre uma paz? Sabe quem escolhe isso? Somos nós. Consequência do nosso erro, nós pagamos. Deus perdoa, mas nós pagamos. Viu como é importante a sua decisão? Tem dois caminhos para vir no avivamento: sobre ações, sofrimento, ou sobre uma alegria e uma paz. Existe uma promessa de Deus sobre a nação brasileira. Você pegar pelas redes sociais, você vai encontrar a profecia de Billy Graham, como orava para as bandeiras dos países. E quando ele ora para a bandeira do Brasil, ele para e o Espírito Santo começa a falar com ele, e ele com a mão estendida sobre a bandeira do Brasil. Quando ele termina a oração, ele revela aquilo que Deus havia mostrado para ele. E ele fala que o avivamento sairá desta nação. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa nação vai passar por um avivamento muito grande. Sabe por quê? A Bíblia ela não erra. Aqueles que abençoam a Israel serão abençoados. Quando o Brasil abençoou Israel? 1947. Quando o presidente da ONU era de nacionalidade brasileira, Oswaldo Aranha, ele, junto com as Nações Unidas, Israel querendo voltar a ser nação, e aqui eu entro dentro da maior profecia sobre o que Jesus está falando. A figueira voltou a florescer, e quando isso acontecer, se prepara. Oswaldo Aranha, na hora da reunião, ele viu que Israel ia perder e não ia voltar a ser nação. Ele para a reunião, e ele dá um tempo da reunião para poder pegar e tomar um café, fazer alguma coisa. O pessoal foi para essa parada, e ele foi para o telefone ligar para os presidentes das nações, pedindo para que pudesse voltar, para que Israel voltasse a ser nação. E ele conseguiu um empate nessa votação. E como presidente da ONU naquela época, ele tinha um voto mulher. Aí o que ele faz? Faz Israel voltar a ser nação, confederação. E muitos que estavam dispersos para o mundo, que cumpriu o papel de apregoar o Evangelho de Cristo, voltaram para a sua nação, para novamente reerguer essa nação. Glória a Deus. E se você for ver a história, como Deus é tão fiel, se você pesquisar na internet a Guerra dos 6 Dias, você vai ver 5 nações levantando contra Israel, tentando destruir essa nação, porque Satanás odeia Israel, porque lá está o centro da adoração, que é Jerusalém, que será a sede do governo mundial do nosso Cristo aqui na terra, no governo milênio. Aleluia, Jesus. União Soviética, Arábia Saudita e alguns outros países levantaram contra Israel. Israel pequeno ainda, sem poder bélico, para poder guerrear. Essas nações levantaram para invadir contra Israel. Era 5 contra 1 soldado de Israel. 5 soldados contra 1 soldado de Israel. A gente vê testemunhos muito fortes nessa guerra, de soldados de Israel, que eles venceram a guerra em 6 dias, mesmo sendo um povo pequeno, para poder guerrear. E alguns pilotos de aviões que testemunharam nessa guerra, eles viram no meio da guerra aviões sendo decepados por grandiosos anjos de
com espada de fogo derrubando os aviões de guerra. Para eles vencerem, sabe por quê? Deus preserva a sua promessa, a sua palavra sobre o seu povo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ninguém pode tocar nenhum fio do cabelo seu sem a permissão de Deus. Sobre ele está, sobre você está a unção de Deus, a proteção de Deus. Você e eu somos meninas dos olhos de Deus. Aleluia, Deus. Ninguém toca em nós sem a permissão de Deus. E o lugar mais seguro da nossa vida está onde? Aleluia, Jesus. Está no centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. As nações estão preocupadas hoje. Você vai ver, a nossa nação preocupou com isso. Segurança alimentar. Sabe por quê? A Bíblia está profetizando aqui para nós que nos finais dos tempos terão dinheiro para comprar e não terão comida. Fome. São os cavalos que serão soltos do Apocalipse sobre a terra. Mas eu e você, se estivermos no centro da vontade de Deus, o nosso Deus arranca dinheiro da boca de um peixe para nos dar para poucos. Deus faz de 5 pães e 2 peixes se multiplicar para uma multidão. O reino de Deus, ele trabalha em nosso favor. Deus cuida daqueles que estão no céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O mundo pode entrar em colapso. O que a Bíblia fala? Nós somos embaixadores. Você sabe o que é ser embaixador? Os países são colonizados com embaixadores de outras nações. O Brasil vai ter embaixada da China, Estados Unidos, vai ter embaixada aí de outros países que têm acordos diplomáticos. Lá vai ter um embaixador que vai tratar do povo dele dentro do Brasil. Vai ter chineses aqui que vão precisar de alguma coisa referente ao país dele, o embaixador que vai resolver todas as coisas. Translado talvez para o país dele de novo, algum acordo entre os dois países, o embaixador faz isso. E o embaixador ele tem autoridade do país que ele representa. O embaixador dos Estados Unidos, ele fala pela nação dos Estados Unidos. Quando ele vai conversar com o nosso governo de Estado, ele não fala, olha, eu vou dizer assim, se assado. Ele fala, a minha nação, ela acorda isso e aquilo. Porque ele representa uma nação. Sabe o que acontece com o embaixador? Se houver um sítio de exército, forças armadas, sobre a embaixada do embaixador dos Estados Unidos, se declara guerra no Brasil com os Estados Unidos. Sabe o que acontece? A nação dos Estados Unidos entra em guerra para proteger o seu embaixador. Se faltar comida dentro do Brasil e os Estados Unidos não estiver faltando, ele não vai ter falta, porque todo o suprimento que o embaixador tem do país dele. Todo o suprimento. Ele tem segurança do país dele. Ele é protegido, ele é guardado. E toda a necessidade que ele tem dentro do Brasil é o país dele que supre. Sabe o que eu estou dizendo para você? E você é embaixador do reino todo-poderoso, do reino do céu. A terra pode passar fome, mas o teu suprimento vem do céu. Tudo que você precisa é o nosso Deus que vai acrescentar na tua vida para te abençoar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você não vai passar fome. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desperta, ó mundo que dorme, e Aleluia. Cristo iluminará os teus pensamentos. Deus não quer que nenhum homem se perca.
ao pleno arrependimento e seja salvo por Ele. Eu falo, às vezes tem muitas pessoas que estão presas no pecado porque é escravo do pecado. A natureza dela está debaixo de uma influência que ela não consegue se libertar. Por isso a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E até que sois o Filho do homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque é um poder transformador de Deus sobre a vida do homem quando ele crê. E eu digo que ninguém vai perder a salvação por causa do pecado. Não é o pecado que vai levar o homem distante da presença de Deus, sendo sentenciado junto com o inimigo das nossas almas. Sabe o que é? É por rejeitar a tamanha graça que Jesus nos deu na cruz do Calvário. A salvação vem pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não de obra, para que ninguém se glorie. Deus não olha para pastor João, porque se ele olhar para pastor João, ele vai ver um homem cheio de defeito e falhas, e certamente a santidade de Deus vai o consumir. Ele olha para a pessoa do pastor João, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário para me justificar. Por isso eu tenho um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. Ele que me salvou. Ele que me salva. Glória a Deus. Deus Santo, aleluia. Eu lembro de um outro sonho que eu tive pouco antes da pandemia. O sonho foi parecido com aqueles vídeos que nós vemos nos países de janela 1040, onde os missionários são mortos, decapitados pela perseguição religiosa, onde a palavra de Deus não pode entrar, entra só clandestinamente, e quem vai sabe que vai ser sentenciado à morte. Muitos missionários morrem nesses países. Então, alguns vídeos que mostram eles sendo amarrados, sendo levados e decapitados. E nenhum dos sonhos antes da pandemia que eu tive parecia ser eles indo para algum lugar para ser executado. E eu no meio, eu estava junto com eles, consegui escapar e ver de longe. Eu não sei o que eu fui fazer no meio do grupo, e eu afastei deles. E quando eu afastei, aqueles que perseguiam os cristãos pegaram eles e amarraram eles, colocaram roupas vermelhas, ele igual está lá naqueles vídeos, e amarraram e começaram a levar eles para o lugar. Eu fiquei de longe, sem poder fazer nada no sonho. E eu pensei assim: vai matar eles vão morrer decapitados. Só que o que aconteceu no sonho foi diferente. Em vez de decapitar aqueles homens, eles cortaram as cordas vocais para eles não mais falarem. Tem um dos vídeos que eu peguei dentro das redes sociais. E antes da pandemia, no começo dela, aí fez calaram a voz da igreja através de uma política ditatorial. Não podia mais ir às igrejas. Você sabe o que a Bíblia fala? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é ela que alimenta a nossa alma. A igreja também é um hospital, não da sua saúde, mas da sua alma. E quantas pessoas morreram em depressão, morreram porque estavam confinadas dentro de um quarto, dentro de uma casa, com medo, e elas foram impedidas de ouvir a palavra de Deus. O inimigo tenta de todas as formas calar a nossa voz, calar o evangelho que alimenta a nossa alma, que nos fortalece
para vivermos uma vida de comunhão com o nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos em guerra. E em guerra nós não podemos ficar em berços esplêndidos, descansando. Nós temos que tomar posicionamento e lutar, guerrear, implantando o reino de Deus. A nossa arma de guerra é oração, é clamor, é jejum, é palavra, é estar cultuando o nosso Deus. Glória a Deus. Se prepara para encontrar com o nosso Deus, Deus de Israel. Eu também já tive experiência em sonho, irmãos, com arrebatamento. Que coisa maravilhosa! Você sair de um corpo pecaminoso e receber um corpo glorificado. Ser levado aos ares e sentir a leveza do que é ter um corpo glorificado. O que Deus tem preparado para nós é algo grandioso. Vale a pena mesmo que nós estejamos passando por lutas, por circunstância adversa, prevalecer, perseverar, porque o que está preparado para nós são coisas grandiosas que vale a pena nós perseverar na presença de Deus. Se cumpriram. Tem pessoas que atrelam a palavra, mas o Evangelho vai ter que ser pregado primeiro para poder Jesus voltar. Meu irmão, o Evangelho vai continuar sendo pregado no tempo do anticristo. E a Bíblia fala que até os próprios anjos vão pregar, porque lá haverá grande salvação, mas vai ser com preço de sangue. A Bíblia fala que terão 144 profetas, serão selados e não poderão ser mortos, serão testemunhas na terra pregando o Evangelho no tempo do anticristo. O Evangelho vai ser pregado a todas as nações no tempo do milênio em que Cristo vai vir para governar sobre a terra. Então, a dispensação do arrebatamento não está atrelada em pregar o Evangelho a todas as nações. O Evangelho vai continuar sendo pregado, mas as dispensações irão acontecer passo a passo, como disse. Você lê Apocalipse capítulo 20, está falando de todas as dispensações. Apocalipse 20, começa a ler o Apocalipse 20 e de Deus a interpretação. Ali está falando da besta que vai ser amarrada junto com Satanás por 1000 anos, e será o governo de Jesus na terra. O tempo que Deus colocou como promessa ao povo de Israel, o reino de Jesus, o governo messiânico. Por isso o povo de Israel rejeitou Jesus, porque Jesus falava do reino espiritual e eles estavam atrelados ao reino na terra. Eles estavam esperando que Jesus governasse o reino. Davi vai governar aqui na terra. De fato vai governar, mas todo milênio. E eles rejeitaram o Salvador. Eles vão acordar como o anticristo. Depois de criar o templo de Salomão, que é uma das profecias que vai acontecer no tempo dele, para ser adorado. Por quê? O mundo vai estar em colapso, vai estar em guerra, e toda a situação caótica no mundo, sem ter uma pessoa que conserte. Sabe quem vai consertar? Com uma falsa paz? O anticristo. Vai fazer um acordo de paz, uma falsa paz, por 3 anos e meio. E dentro desse acordo de paz, ele faz acordo de paz entre Israel e a Palestina, para que o templo de Salomão seja novamente reconstruído. Sabe para quê? Para se cumprir a profecia, para ele subir no altar, e ali no altar do templo, querer ser adorado no lugar de Deus. E aí o povo de Israel vão acordar e vão rasgar as vestes e entender que rejeitaram o Salvador do mundo e serão salvos. Jesus está voltando, mas você tem que entender as dispensações.
política está convergindo para o anticristo governar. E assim que a igreja for tirada, ele vai entrar no governo. E serão 7 anos de muita tribulação. Diz Apocalipse que as ruas vão ser como rios de sangue, de tamanha crueldade que vai haver na terra através do governo do anticristo. Você que está em casa ouvindo a palavra, acomodado, desperta, busca naquele que tem poder de mudar a tua história, aquele que pode alimentar a tua alma. Não deixa a sua vida relaxada espiritualmente. Não é tempo de brincar com a comunhão com Deus. É tempo de buscar incessantemente a presença do nosso Deus. Eu quero terminar para não ficar muito estendido a palavra de hoje, orando por vocês, clamando a Deus pela presença dele aqui nessa noite. Glória a Deus. Para que Deus também possa te alcançar, pairar com a glória dele dentro da tua casa e o Espírito dele te tomar e te renovar, fortalecer, abrir o teu entendimento para a verdade, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Eu não gosto de pregar palavras de exortação. Eu gosto de pregar palavras de avivamento. Aleluia, Jesus. Mas se nós não tomarmos exortação, nós ficamos dispersos. Porque exortação não é te xingar. Exortação é te chamar a atenção para o propósito. Deus te chamou para o propósito de viver uma vida eterna lá no céu. Em nome de Deus. Aleluia. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Chamar a glória de Deus aqui. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos viessem aqui à frente. Glória a Deus. Se posicionassem aqui no altar aqui de Deus. Aleluia, Jesus. Viessem aqui à frente aqui através do povo e da oração, que Deus vai fazer algo aqui sobrenatural. Aleluia, meu Deus. Oh, Glória a Deus. aleluia. Fica de pé aqui à frente, irmão. Deus Perto do Santo. altar. Aleluia. Vamos fazer um juntamento aqui. A glória de Deus vai tomar a nossa vida nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você precisa fazer é só adorar a Deus, glorificar. E deixa que o resto Ele vai fazer na tua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Parado, Pai querido, essa tua igreja, meu Deus, que está aqui diante do teu altar, que o teu Espírito possa pairar no nosso meio, meu Deus, trazendo renovação espiritual, trazendo vida, meu Pai, a vida do Senhor sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, meu Deus, que o Senhor possa ter liberdade nessa noite para operar sobre as nossas vidas, Pai. Tira a frieza do nosso coração, tira do nosso coração tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor, tira aquilo que nos distrai da tua presença, aquilo que tira a nossa atenção do Senhor, meu Pai, que o teu Espírito vem trazer, meu Pai, uma visão do reino do Senhor, da glória do Senhor, meu Deus, sobre a nossa vida. Espírito Santo, o Senhor que a gente é animador, começa a operar nessa noite sobre a tua igreja, a igreja amada do Senhor, começa a manifestar a tua glória sobre a vida de cada irmão aqui nessa noite. Traga a vida do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Opera maravilhas sobre a vida da tua igreja.
Aleluia. Não sei se o nosso meio alguém está indo para não aceitar Jesus. A gente fala erroneamente aceitar Jesus. Na verdade, a Bíblia fala que é confessar a Jesus. Eu não sei se tem pessoas que ainda não fizeram a confissão, ou está afastada do Evangelho, afastada do Evangelho. Gostaria de fazer novamente uma aliança com Ele, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez você que está em casa, que pode ver através da transmissão, simples fazer uma aliança com o Senhor, entregando a sua vida ao Senhor do Senhor Jesus. A Bíblia fala em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mostrarei sofrimento de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus faz o convite de você receber o fardo dele, o jugo dele que é leve e suave, apenas com a convicção de aceitar ele como Salvador da sua alma. Olha que nós veio alguém. Então, dentro de casa, se você está dentro de casa, quer fazer forma de uma aliança com Deus, simplesmente reconheça a Jesus falando com ele: Senhor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor nesta noite. E eu tenho certeza que Deus vai espargir o sangue dele sobre a tua vida, perdoando de todo o pecado. Amém? Agora o Senhor Jesus.